Fala galera, seja bem-vindo ao canal Jovens Curados para Curar. E hoje eu estou aqui nessa manhã mais uma vez para falar com vocês sobre o assunto de cura para a alma. Só que antes de entrar nesse assunto de cura para a alma, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo, faça um comentário para eu poder saber se esse vídeo está sendo bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje vamos falar sobre cura na alma, porque eu tenho visto muitas pessoas que ainda estão passando por essa dificuldade, por esse problema, pessoas que ainda estão com seu emocional abalado, jovens que às vezes me procuram me dizendo que precisam de ajuda a respeito disso. Então hoje eu quero, através da palavra de Deus, trazer essa revelação, esse entendimento para a sua vida, para que você possa poder organizar essa sua estrutura emocional. Amém? Mas para que isso aconteça, você primeiro precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Porque se você não entender quem você é em Cristo Jesus, isso vai ficar tudo bagunçado. Amém? Então vamos ler em Hebreus capítulo 10, do 19 ao 20. E a palavra de Deus diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, em outras versões, ousadia. E ele diz: para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia! Então vamos entender essa aplicação aqui que o autor de Hebreus ele nos ensina. Ele diz que eu e você, a partir dessa nova aliança que Cristo Jesus proporcionou para nossas vidas, nós temos que entrar no Santo dos Santos com ousadia. Por quê? Por causa do novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos deu. Então, para que você possa entender o que o autor de Hebreus ele está querendo dizer, você tem que entender a obra de Cristo Jesus, a obra da redenção. Porque aqui o autor ele está usando exemplos do Velho Testamento, porque Hebreus 10:1 diz que o Velho Testamento ele é sombra de um bem vindouro. Então ele está usando uma tipologia do Velho Testamento, de como os sacerdotes se apresentavam no Santo dos Santos, que era o lugar onde Moisés ele guardava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus ficava representada ali dentro. Então eram poucos que poderiam ter acesso ao Santo dos Santos, mas ele diz agora que, diferente daquela época, agora nós podemos com ousadia entrar nesse Santo dos Santos, porque naquele tempo o Santo dos Santos era um lugar exclusivo somente para os sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes, eles eram o povo de Levi, e da tribo de Levi existia um grupo que poderia entrar no Santo dos Santos. Então você poderia ser da tribo de Levi, mas você poderia não ministrar ao Senhor. Mas na nova aliança isso tudo mudou. Por quê? Porque a obra da redenção, aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você, nos possibilitou, aleluia, a entrar no Santo dos Santos. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1 que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Uma clara referência ao povo judeu. Deus escolheu um povo naquele período, há mais de não sei quantos mil anos atrás. Para quê? Para ser o povo dele. E esse povo eram os judeus. Então Jesus, quando veio, ele veio para os judeus. Só que os judeus, eles não aceitaram. Em outras versões, não receberam a Jesus. Eles crucificaram e mataram o Senhor Jesus. Mas aí você começa a entender aquilo que Paulo queria dizer quando ele falava sobre o mistério escondido pelos séculos dos séculos. Isso se chama a obra da redenção, porque Cristo Jesus ele veio para os judeus, mas quando os judeus não o aceitou, o que ele fez? Ele propagou essa salvação para todos aqueles que não eram judeus.
Então eu e você hoje podemos ter acesso ao Santo dos Santos por causa do novo e vivo caminho que ele nos concedeu através da sua carne. Porque quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, a obra da redenção agora ela foi propagada para toda a humanidade. Então, quando o autor de Hebreus ele começa a nos ensinar que eu e você podemos entrar com ousadia nos Santos dos Santos, significa que eu e você não temos que ficar pedindo esmola para Deus. Nós não temos que ficar barganhando nenhum tipo de acesso ao Senhor, a Deus. Por quê? Porque agora, pelo sangue de Cristo Jesus, nós podemos entrar com ousadias. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus, ele nos santifica, ele nos justifica, ele nos purifica, como em 1 Coríntios 6,11 diz. Por quê? Porque o sangue de Cristo agora nos cobriu. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles agora são justiça de Deus. Para de ficar achando que você é miserável pecador, porque agora o sangue de Cristo Jesus te fez justiça de Deus. Amém? Então a primeira parte para você entender como curar essas suas emoções é entender que você é justiça, meu irmão, minha irmã, você é justiça de Deus. Porque quando você parar de achar que você não vale nada, que você é cheio de problema, que tudo de ruim acontece com você, que você é uma pessoa que passa toda hora por dificuldades, que ninguém te ama, que você está sozinha, significa que você ainda não entendeu o que Cristo Jesus fez por você. E eu espero que hoje, a partir desse momento, os seus olhos se abram, que caiam dos seus olhos essas escamas, para você ter um entendimento do que é entrar com ousadia nos Santos dos Santos. Porque agora você não precisa mais ficar mendigando, você não precisa ter acesso por outra pessoa ao Pai, porque só tem um caminho. Ele falou aqui, pelo novo e vivo caminho que o sangue de Jesus nos consagrou. Então não existe outro caminho, não existe outra pessoa que te leve a Deus. Então, esse acesso agora, ele tem que ser feito com ousadia. Quando você for orar, não ore achando que Deus, ele não vai te ouvir, ou que de repente você não é bom o suficiente para poder entrar em oração, para que você fale e Deus ouça. Às vezes eu vejo muito disso, alguém falando assim, não, eu vou lá naquela irmã, porque a oração daquela irmã é boa, né? Como se a sua oração fosse uma porcaria, não serviço de nada. E pelo contrário, é você que ainda não entendeu o poder que você tem através da sua oração. Por quê? Porque o sangue de Cristo Jesus te cobriu. O sangue de Cristo Jesus, ele te dá livre acesso para que você entre na presença do Pai, para que você, quando for orar, você não venha orar, Senhor Deus poderoso, amém. Tem gente que ora assim, eu não estou falando mal de quem ora assim, mas eu quero te ensinar que você pode entrar com ousadia. Ousadia é o que? É você ser ousado, você ser até de uma certa forma abusado na forma de falar. Por quê? Porque agora você tem, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele nos chama de filho. Então por que você fica tratando ele como Senhor dos exércitos, Jeová, Jireh, Rafá, amém, ele é tudo isso. Mas ele disse que mas o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos nos relacionar com ele como pai, como papaizinho. Então é esse nível de ousadia, de intrepidez que eu quero te ensinar. Quando você for orar, ore com ousadia. Fale assim, ô Pai, eu cheguei, e aí, tô chegando, tô entrando no Santo dos Santos, quero falar contigo hoje. Porque é ousadia, é nível de intimidade, para que você não fique achando que esse Deus, ele é um velhinho de barba branca sentado num trono. Porque esse não é a figura de Deus. Deus, ele é teu pai, e esse pai, ele quer se relacionar com você. Só que se nas suas emoções você estiver ferido, você não vai entender isso. Porque aprenda uma coisa, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo
23, a palavra de Deus diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em o vosso espírito, alma e corpo. Então aprenda isso, meu irmão. Você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. Independente do que o mundo diz, que o mundo gosta de inverter, né? As coisas do mundo, elas sempre nos ensinam que você tem um corpo, alma e espírito. Mas a palavra de Deus, ela não diz isso. A palavra de Deus diz que você tem um espírito, uma alma e um corpo. Esse espírito está conectado a uma alma, a sua alma, que habita dentro de um corpo. E você tem que entender essas três relações. Por quê? Porque se o seu corpo ele não estiver sendo bem cuidado, ele vai trazer consequências para a sua alma e o seu espírito. Porque a alma e o espírito são uma coisa só. Elas estão ligadas. A alma e o espírito. A palavra de Deus diz que só a palavra de Deus, o verbo, que pode dividir alma e espírito. Mas a alma e o espírito, elas estão ligadas, conectadas. Então, se o seu físico não estiver bem, isso vai trazer consequências para o seu emocional. E se você não tiver com o seu espírito sensível para ouvir esses ensinamentos, a sua alma não será tratada, porque a sua alma ela precisa ser tratada. Por quê? Porque na alma é onde habita a emoção, é onde habita o sentimento e é onde está essa bagunça toda na tua vida. É onde você fica chorando o tempo inteiro, você acha que não consegue, você acha que você não é capaz, você acha que para todo mundo dá certo, mas para você dá tudo errado. Por quê? Porque você ainda não entendeu que você é justiça de Deus. Então, para que as suas emoções comecem a ficar organizadas, você precisa entender o que Cristo Jesus fez por você. Porque a obra de redenção, ela te lavou, ela te justificou e ela te santificou. Agora você precisa dar continuidade para que isso aconteça. Porque a obra de santificação, ela acontece em 3 etapas. Eu gosto de dividir em santidade inicial, santidade progressiva e santidade final. Então são 3 passos da obra de santificação que vão acontecer na sua vida. Porque se você já entregou a sua vida para Jesus, mas você está achando que uma vez salvo, salvo para sempre, você ainda não entendeu a obra da redenção. Porque a salvação, ela vem dividida em 3 etapas na sua vida. Ela está espalhada por toda a Bíblia, esse tipo de procedimento. Você não vai achar em nenhum lugar onde vai falar a santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. Mas você, lendo a Bíblia, você vendo tudo aquilo que o Senhor Jesus vem nos ensinando, você vê que existe uma santificação que começa quando você declara que Cristo Jesus é seu Senhor e Salvador, como nós já falamos sobre isso em Romanos 10:9, quando você declara com a sua boca. Então ali acontece o primeiro processo. Ali é o que Jesus em João 3:1 explica para Nicodemos. Ele fala assim: Nicodemos, se você não morrer e não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas daí o Nicodemos não entende nada e fala: mas Senhor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe? Aí Jesus fala: não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por quê? Porque existe um processo, uma chave que vira na sua vida. Quando você declara que Jesus é Senhor e Salvador, nas regiões celestiais vira uma chave. E quando essa chave vira, é o que a palavra de Deus diz: você morre e nasce no Espírito. Nessa hora o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você. E quando esse Espírito vem habitar dentro de você, agora você se tornou filho de Deus. Porque antes você era só criatura de Deus, porque você era criado por Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus, então todas são criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz que o direito de ser filho são só para aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse é o primeiro processo, santificação inicial. Agora, vamos pular a progressiva, vamos para a última, para a final. A santificação final, ela vai acontecer na sua vida de que forma? Quando o Senhor Jesus voltar para te buscar. Porque você foi salvo com um objetivo, para estar com Ele no céu, naquele grande dia, para morar na Nova Jerusalém. Amém? Porque eu acredito que você entende que a salvação, ela vai te levar para o céu. Só que até que,
né? Aprenda uma coisa que eu vou te ensinar aqui. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e você lê a seguinte palavra, até que, significa prazo de validade. Por quê? Porque até que o Senhor Jesus volte, Ele pode voltar somente para mim ou para você, ou voltar no dia do arrebatamento para levar a sua igreja. Mas até que esse dia chegue, você ainda tem uma santificação progressiva. Porque a inicial te santificou, te lavou, te justificou. A final, ela vai te levar para o céu, para que você possa morar no céu. Mas até que aconteça isso, existe uma santificação progressiva. É a que está no meio. Então essa santificação progressiva é o que você precisa aprender, para você parar de viver achando que você está sempre perdendo, que você está sempre sendo deixado para trás. Por quê? Porque suas emoções não estão tratadas. Você ainda não está entendendo o que aconteceu na sua vida. Quando o Senhor Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, agora você é justiça, meu amigo de Deus. Eu gosto de dizer que quando a gente lê lá aquela história da mulher cananeia, ou assiro-fenícia, quando ela vem até Jesus, se prostra, vem gritando atrás do Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajude, me ajude. E Jesus não dá ideia para ela, Jesus nem fala com ela. Os apóstolos chegam perto e falam, mestre, se você não vai atender, a mulher dispensa, porque está pegando mal, ela está gritando e o Senhor não está nem dando ideia para ela. Mas nessa hora que os discípulos param para falar com Jesus, essa mulher aproveita, deixa, corre, se ajoelha, se prostra diante do Senhor e fala, Senhor, ajuda-me, porque a minha filha, ela está terrivelmente endemoniada. E aí o Senhor Jesus olha para a mulher e diz, mulher, não é lícito dar aos cães, dar aos cachorrinhos aquilo que é dos filhos. Então nessa hora vem uma grande revelação da mulher e ela diz assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então nessa hora o Senhor Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. E naquela hora houve cura e libertação para a vida daquela mulher. Então, meus irmãos, eu quero te perguntar, se para quem não conhece Jesus tem cura e libertação, imagina para mim e para você, quando tomarmos o nosso lugar de filhos e sentarmos à mesa, reconhecermos aquilo que o Senhor Jesus nos concedeu, porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E eu te pergunto, Jesus, ele tem todo o poder ou um pouco de poder? Jesus tem toda intimidade ou um pouco de intimidade com o Pai? Então é isso que eu e você precisamos entender, para que possamos tomar aquilo que é nosso, tomar posse através da palavra, através do que as Escrituras Sagradas nos dizem. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então é por isso que eu quero nesse dia depositar toda essa entusiasmo, toda essa empolgação na sua vida, para que você pare de lamber ferida e você entenda quem você é em Cristo Jesus, para que você tome posse dessas verdades, para que você se relacione mais com a sua Bíblia, para que você possa deixar de ser um crente que só ouve esse vídeo ou só vai algumas vezes na igreja ou vive ouvindo algumas pregações perdidas. Porque se você não tiver um relacionamento com a palavra de Deus, você não vai entender essas verdades, você não vai tomar posse dessas verdades, e você vai viver com o seu emocional abalado, você vai viver chorando, você vai viver achando que você é um pobre miserável, que você ficou esquecido e largado para trás. Então tome posse dessas verdades a partir de hoje. E a primeira coisa que eu quero te dizer, Colossenses 3,16, diz que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Você, meu irmão, precisa ser um bom depósito da palavra de Deus. Você não pode apenas viver ouvindo algumas coisas. Você, para o seu espírito, a gente falou que em 2 Tessalonicenses
2:23, a palavra de Deus nos ensina que nós temos um espírito, e esse espírito precisa de alimento, porque quando você morreu e nasceu de novo, o seu espírito agora passou a receber o Espírito Santo. Dentro do seu espírito habita o Espírito Santo, e não é o Espírito Santo que está ali lutando com a sua carne, porque a palavra de Deus diz em Gálatas 5 que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Por quê? São duas pessoas querendo fazer coisas diferentes. O seu espírito quer buscar a Deus, enquanto a carne não quer fazer nada disso. Porque quando você vai ler a Bíblia, te dá sono. Quando você começa a ouvir um louvor, te dá sono. Quando você vai orar, você começa a dar um sono e dá uma vontade de querer parar. Meu amigo, isso é a sua carne se manifestando contra as coisas de Deus. Agora, você não pode achar que é o Espírito Santo que está lutando contra a tua carne. Porque se fosse o Espírito Santo lutando contra a sua carne, você acha que o Espírito Santo, Deus poderoso, estaria perdendo essa luta? Então, entenda que é o seu espírito que luta contra a sua carne. Mas quando você, preste atenção nisso que eu vou te falar, porque você, depois desse código, você nunca mais você vai perder essa batalha. Mas quando você passar a dar alimento para o seu espírito vai ficar empoderado. E quando o seu espírito estiver empoderado, forte o suficiente, ele vai subjugar a sua carne. O seu espírito vai ter o poder de falar: cala a boca, você não tem autoridade mais sobre a minha vida. Levanta, vem comigo, vamos ler a Bíblia, vamos para a igreja, vamos orar. Por quê? Porque agora o seu espírito se encontra forte. Porque a sua carne ela foi ficando fraca, porque agora você diariamente passou a dar alimento para ela, você agora constantemente lê a palavra de Deus, você separa tempo pela manhã para entregar primazia para o Senhor, você passa o tempo que você pode conectado com o Senhor, orando no Espírito Santo, orando em entendimento, ligado com Deus. Por quê? Porque esse é o alimento do espírito. Você precisa alimentar o seu espírito para que você vença essa batalha. Agora, se você está com o teu emocional todo bagunçado e depois desse vídeo você for entrar no YouTube, você for ver uma sériezinha da Netflix e você for ficar mexendo nesse telefone, no Facebook, no Instagram, você acha que você está alimentando quem? A sua carne. E a sua carne, ela quer esse tipo de alimento. Por quê? Porque uma das estratégias de Satanás é a distração. Quanto mais distraído você estiver, mais ele te roubará de Deus. Por quê? Porque não é pecado esses tipos de coisa, mas esses tipos de coisas se chamam impurezas. E as impurezas, elas vão fazer separação de você e de Deus. A gente fala nisso no próximo vídeo para então nós entendermos a diferença entre pecado e impureza. Amém? Mas o que a gente precisa entender é que para que possa haver cura na sua alma, nas suas emoções, em primeiro lugar, você precisa entender quem você é, você precisa agora ter um relacionamento com Deus, e para que esse relacionamento aconteça, você precisa alimentar o seu espírito. Só assim o seu emocional ele vai poder ser curado, sarado, para que você possa agora dar bons frutos. Porque entenda, você é uma árvore e essa árvore precisa dar frutos. Amém? Então para de viver essa vida achando que você é um miserável pecador, que você foi esquecido por Deus, você simplesmente ainda não tinha entendido quem você era. Amém? Então eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse jovem, por essa jovem que agora aprendeu, Senhor, que ela precisa entender quem ela é, que ela precisa praticar essas verdades para que ela possa tomar posse, para que ela possa entrar com ousadia, Senhor, no Santo dos Santos, para poder ministrar, conversar, estar contigo, aprender a se relacionar contigo, Espírito Santo, para que a vida dessa pessoa possa ser transformada. Amém? Então, antes de sair correndo, deixa seu like aqui embaixo, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para que você possa estar recebendo diariamente esses vídeos. Amém?